Boa Boa noite a noite! todos. E agora vamos começar então mais um webinar. Hoje falando sobre o quê? Por que que a gente sempre, às vezes, se vicia em algo, né? Que mecanismos são esses que estão por trás desses impulsos que às vezes a gente não consegue controlar e isso pode estar conectado com algo relacionado à compra, ao uso de alguma essência, alguma droga ou, né, Maledicência, maledicência, o que ixi, tem uma seja. infinidade Comportamental, tem vários tipos de de vícios, vícios. né? O Valdemar Isso. vai falar. Deixa eu compartilhar a tela pra gente. Então, para começar, a gente vai com a definição mesmo que a gente vê em... que foi? Não, deixa eu Ah, compartilhar a tela com eles. Espera aí. Isso, né? meio assustadora, né? Essa Esse início foto, assim é meio... essa Mas foto, é tão impactante quanto o vício, né? porque essa foto da capa eu escolhi justamente porque parece que é uma pessoa ali plasmada por tudo aquilo, né, que ela tá sentindo um prazer naquele momento, né? O Valdemar, até quando eu fiz a arte desse webinar, ele falou assim, nossa, Thalita, tá escuro, tá preto. Eu falei, ela é forte mesmo, porque às vezes o vício é algo que nos É, puxa, né? tá no escuro, na nossa sombra. Na nossa sombra, isso. Bom, para começar a definição mesmo de dicionário, né? Vício, ele vem é um termo latino, vitium, que é falha ou defeito. Ele já está mostrando exatamente uma falha nossa. E é um hábito repetitivo que degenera ou causa algum prejuízo ao viciado ou aos que com ele convivem, quem está próximo. Uma maneira mais, vamos dizer, eu acho que até para ponto de vista bioenergético, a pessoa como corpo físico e parte espiritual, eu acho que vício seria tudo aquilo que escraviza e faz a pessoa refém dos seus desejos e instintos. Nós vamos ver, assim, conhecendo o nosso sistema nervoso, que é muito disso. A pessoa com vício, ela é refém dos desejos e instintos. Não vai atuar a parte cognitiva, que é o que deveria sempre imperar, né, sobre os desejos e instintos. Para chegar até como que se vicia no nível físico, né, no sistema nervoso central, antes a gente tem que entrar bem do início do nosso ser, em cada encarnação aqui, quando a gente nasce. Aliás, explicando até um pouquinho antes. Bom, primeiro a gente tem que ter em consideração que não somos apenas o corpo físico. Somos seres espirituais que estamos vestindo esse corpo físico provisoriamente a cada vinda neste plano. Então, cada vez que a gente vem nesse plano, eu gosto de fazer uma analogia do nosso ser, né, que a gente aprende a cada encarnação, vai tendo evoluções e aprendizados, e nós vamos, obviamente, ficando com isso, é o nosso caminho em direção à luz. Mas cada vez que a gente encarna, a gente vem como se fosse um pendrive em branco, que foi resetado. Vem sem informação quase que nenhuma, em branco. E a gente tem que aprender, até coloquei a foto desse bebê, exatamente tudo desde o início. E todas essas informações vão chegando através do nosso sistema sensorial. Nós estamos encarnados, nós estamos como se fosse dentro de um submarino, preso no nosso corpo físico. E a gente vai aprender tudo. Quando é tudo mesmo, né? Ou melhor, quase tudo. Eu vou explicar aqui que é esse quase. A gente vai ter que aprender a língua do país que nós estamos nascendo, as pessoas que estão ao nosso redor, os pais, os parentes, o sabor, a cor, a textura de todos os alimentos, né? De uma maçã, de uma banana, do leite, até o leite da mãe, a gente tem que aprender também. Agora eu vou entrar no quase, o quase que eu falei que a gente vem com um pendrive quase todo branco. Algumas pequenas informações já vêm guardadas, já vêm aprendidas, para que seja possível a vida. Por exemplo, você colocar um azedo ou um amargo para uma criança, um bebezinho, ele vai mostrar que ele não gostou. O cheiro de podre também para quê? Para mostrar que se for comer algo podre, né? Se ele não conhece aquilo, vai trazer problema. O amargo pode ser algo venenoso. O azedo também, que está azedado, né? Então vem o sentir fome, sentir sede, vem algumas pequenas informações mínimas
para a sobrevivência nesse planeta. O restante, tudo a gente tem que aprender. Para mamar, a primeira mamada do bebê, ele tem fome, não sabe o que é o leite. Isso não vem ainda. Ele vai experimentar, depois de alguns segundos ele já percebe que aquilo o satisfaz, vai entrar no processo neurológico que nós vamos ver, e ele já aprende que aquilo é o leite, e isso vai se repetir, vai ficar memorizado. Então a gente vai aprendendo tudo, desde a língua até todos os objetos, alimentos, tudo que passa por nossa vida. A maneira com que aprendemos é através do método erro e acerto. Isso eu estou falando no nível físico também, não só no sutil, né? Quando nós erramos, nós temos uma percepção de dor ou de desagrado. Quando nós fazemos algo, ou acertamos, ou degustamos algo que é bom, a gente recebe uma informação de prazer. Então, esse desenho que está aí é mais ou menos isso. A gente não sabe o caminho e vai andar em qualquer um dos dois. Se for para o lado esquerdo, vai perceber que é regular, vai atolar, vai ser mais difícil. Então, é um desagrado. Se for para o lado direito, vejam, tem mais iluminação, mais árvores, tem um certo prazer. A gente aprende nisso, errando e acertando, e a gente vai memorizar os dois lados, né? Erros e acertos. Tá, vamos ver o lado relacionado a vícios. Como que ocorre? Qual é a parte do nosso sistema nervoso que vai ser ativado quando a gente reconhece, quando a gente aprende alguma coisa que é prazerosa? Né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui que, claro que tem gente que não gosta, mas eu acho que chocolate da população é um grande número que gosta, porque já foi provado que ele atua muito nesse circuito. Eu estou falando do circuito de recompensa. Os seres vivos, em geral, isso desde dos insetos, tá? Na evolução filogenética, vamos dizer assim, só trabalha pagando. O que eu quero dizer? Para fazer algo que a natureza queira, por exemplo, vamos dar o exemplo de reprodução. Para se reproduzir, tem que receber algo em troca, tá? O prazer. Porque imagine, os animais, na época do acasalamento, né, da reprodução, ele tem que brigar com outros machos, que isso cansa, isso machuca, né? Aí depois vai atrás da fêmea, a fêmea pode morder, até ficar preparada, ele vai fazer a corte, é cansativo. Aí o próprio ato sexual, né, também cansa. Quando que ele iria querer? Quando que ele gostaria de reproduzir se não tivesse algo em troca? Então, o que existe na natureza em troca? A sensação do prazer. Então ele ganha, ele acha que todo aquele desconforto, cansar, brigar, ir atrás, se dedicar, o prazer é melhor do que aquele esforço. E para tudo, quando a gente vai memorizar do lado que a gente gosta, entra nesse circuito de recompensa. Vamos dar o exemplo, no caso do humano, do chocolate. Então, vamos começar assim vendo as estruturas. Veja aqui no nosso sistema nervoso, uma parte bem primitiva aqui do nosso tronco cefálico, essa parte interna, que é comum desde os répteis, tá? Nós temos aqui a área tegumentar ventral, onde se inicia o estímulo e liberação de dopamina, principalmente, e serotonina. Quando experimentamos algo que é agradável para nós. Por exemplo, eu dei o exemplo do chocolate, né? Então, quando experimentamos chocolate pela primeira vez, a gente produz a dopamina, ela passa pela amígdala, que está no meio do caminho aqui, passa pelo núcleo accumbens, né? Então foi área tegumentar ventral, passou a amígdala, núcleo accumbens. Essa é a parte mais primitiva. Desculpa. E depois essa informação vai para essa área aqui roxa, que é o córtex pré-frontal. A área que nos diferencia dos animais. Por quê? Porque é a área onde nós pensamos, nós elaboramos um pensamento do que está acontecendo. No caso do exemplo que eu estou dando, aquele prazer do derreter na boca, o sabor, a mistura da gordura com açúcar, que a gente já tem no DNA, né, de preservar essas substâncias calóricas. E a gente pensa, nossa, que gostoso que é isso. Isso é um alimento. Faz esse pensamento. Então, a gente recebeu doses de dopamina, que quando é liberada a dopamina, a gente tem a sensação de prazer, dopamina e serotonina, tá?
e a gente elabora um pensamento. É interessante que tem outras substâncias que são também produzidas quando a gente tem contato com algum aprendizado que nos traz prazer. A dopamina, ela é que é liberada primeiro, porque nesse sistema de recompensa, a gente pode dividi-lo em duas partes. Um excitatório e uma outra parte consumatória. O que eu estou querendo dizer? A sequência que eu coloquei aqui de dopamina, serotonina, endorfina, ocitocina, quando se faz alguma coisa que é muito agradável, a gente chega até a felicidade. Não é só prazer, é felicidade. E essas 4 substâncias estariam presentes. E isso eu estou falando porque a primeira, que é a dopamina, ela é só da fase excitante. Então, assim, tem prazer? Sim, mas não é o prazer que te completa. É aquilo do querer mais. Tá? Então, vamos dar um exemplo, por exemplo, um exemplo aqui de um casal que realmente se ama e vai ter uma noite de amor, assim. As liberações de substâncias químicas durante o ato de amor. Na excitação, produz dopamina, que quer, né, tem o desejo daquilo. Durante, já vai do ato sexual, vai liberando a serotonina. Quando se tem a consumação, né, ocorreu e tem a satisfação junto, aí é a endorfina, que aliás, ela tem uma sensação também de euforia e anestésico. Olha o que a natureza também queria. Nesse exemplo, por curiosidade que eu estou falando, por coincidência, não tinha pensado nisso, a atividade sexual também, ela poderia, por exemplo, a pessoa pode estar com dores na coluna, no joelho, né, o parceiro, e quando é liberada a endorfina, por ela ser também analgésica, esqueceria disso por um momento, né, estaria sem essa sensação de dor. Então, era só o prazer até agora, da dopamina, serotonina e endorfina. Então, a endorfina é o consumatório, é a parte consumatória, diferente do excitatório da dopamina. E se for um casal que realmente se ama, é liberado também ocitocina. Esse é um hormônio produzido na glândula hipófise, que é responsável pelo amor, visto que ele é liberado durante o parto, a amamentação, quer dizer, são 2 situações de amor extremo, né? Então, nesse exemplo que eu dei, de um casal tendo uma relação com muito amor, na excitação dopamina, durante serotonina, consumado, né, a endorfina e com a sensação do amor mesmo, a ocitocina. Quando esses 4 componentes estão juntos, a pessoa entra na vibração de felicidade também. Isso foi provado pela ciência, que essas 4 substâncias deveriam estar presentes. Só de curiosidade, a endorfina também, a sensação de quem faz exercício, gosta muito, né? Thalita fala que é um dos meus vícios. Ela é liberada durante o exercício porque tem também essa ação analgésica, né, para diminuir as dores musculares, você conseguir manter a atividade e ter o prazer. Bom, vamos recapitular. Eu falei, vamos recapitular. Do que nós estamos falando? Do aprendizado, que para não importa o que, cada coisa que a gente aprende, que a gente gosta, passa pelo sistema de recompensa, né? Núcleo tegmentar, accumbens, e a gente pensa aqui pelo córtex pré-frontal. E cada vez que a gente passa por uma situação e a gente vai memorizar, então quando nós memorizamos, a gente faz uma associação sensorial. O que eu estou querendo dizer? Vejam nesse desenho aqui em cima, que tem desenho de uma cabeça, né? Você vê aqui o córtex visual, o córtex olfatório, o córtex auditivo. Quando a gente vai memorizar, a gente recebe junto, a gente recebe as informações do nosso sistema sensorial. Falando no chocolate ainda, quem é mais experiente, não vou falar mais velho aqui, né? Quem é mais experiente deve lembrar que antigamente, bem antigamente, eu era pequeno, só tinha o diamante negro. Eu estou falando isso porque eu passei por essa experiência. Eu, pequeno, a primeira vez, foi tão, você vê como eu gosto pouco de chocolate, né? Foi marcante que eu lembro até hoje. Então, imagine alguém abrindo a embalagem. Você vê lá um papel preto, para você ainda não é nada. Você não experimentou, nunca teve contato. Pode passar na sua frente, sentir o cheiro, que você nunca teve contato, não sabe o que é. Não tem prazer. Então, você
ouviu rasgando o papel, viu a embalagem preta, viu que o chocolate é marrom, quer dizer, você rasgou, foi um estímulo auditivo. Você viu a coloração, né, um estímulo visual. Aí você pôs na boca, você sentiu a textura, ele derretendo na boca, é tato. E depois o sabor e o cheiro também. Então nós usamos aqui o exemplo só no chocolate dos 5 sentidos, né? Então aí você experimenta. Esse você recebeu de todos os seus receptores sensoriais informações sobre o chocolate. Aí você degusta. O chocolate, por isso que ele tem um número tão grande de pessoas que gostam, ele libera bastante dopamina. Então ele dá bastante prazer, por isso que é tão comum das pessoas gostarem. E aí a gente vai memorizar, que foi o que aconteceu comigo quando experimentei a primeira vez. Então toda vez que eu visse aquela embalagem preta sendo rasgada, ou então que eu colocasse na boca, mesmo de olho fechado, algo aquela textura, aquele gosto, eu vou lembrar. Isso quer dizer o quê? Que para memorizar, eu guardei junto as memórias sensoriais. A gente faz uma associação sempre. Tanto é que a gente vai numa ilha, né, Tatinha? Que a gente está na praia, uma praia deserta, né, é uma reserva, que quando a gente abre um saquinho de biscoito de polvilho, né? De polvilho. Quando faz o barulho de rasgar, não tem nada, um mato atrás, de repente parece macaco de todos os lados. O macaquinho, eles já estão condicionados, alguém deu já biscoito já várias vezes para ele. Alguma coisa. Ele ouve a embalagem de plástico, aparece macaco de todos os lados. Isso é o quê? Eles memorizaram a liberação de dopamina e com o som do plástico. Já aprenderam. E com a gente acontece a mesma coisa. Então, o que nós estamos pensando aqui? A gente viu o sistema de recompensa e tem que saber que para memorizar, a gente junta sempre o que nós recebemos do nosso sistema sensorial. Claro, quando nós estamos encarnados, todas as informações vêm através do sistema sensorial, pelo menos as informações físicas, né? Não as extrafísicas. Vamos falar agora do memorizar. O que seria o memorizar? A gente viu aqui em cima, tem a informação sensorial, tá? Que é o que eu comentei agora. Ouvir, sentir, né? O cheiro, o gosto, tudo. Ela, recebida essa informação, a gente sentiu o gosto, deu o prazer, tudo mais, é uma memória sensorial. Tá? Se ela foi intensa, que nem no exemplo que eu dei do chocolate, como libera muita dopamina, ela já vira uma memória de curto prazo. As que não forem nada intensa, que forem irrelevantes, elas se perdem. Por exemplo, vocês não devem, sei lá, ter visto o som na hora que você estava almoçando, um barulho que teve do lado da tua casa hoje. Porque isso era irrelevante, então nem vira memória. Agora, aquilo que produziu uma resposta do nosso sistema de recompensa, ele tem uma relevância e ele vai para a memória de curto prazo. E pode ser memória boa ou ruim. Boa ou ruim. Né? Por exemplo, você pode ter uma lembrança de um ex-relacionamento, ou que foi muito legal, você ouve uma música e você lembra daquela coisa boa, ou que foi um relacionamento muito ruim, ouvindo aquela música, você vai ter aquela sensação ruim. As duas emoções podem gravar. Ok, então vira uma memória de curto prazo. Tá aqui no tálamo, por enquanto. E aí, se essa resposta já foi muito potente, tá? Que nem até a substância química que eu falei, né? Que é até a bromina do chocolate, ela libera mesmo muita dopamina, ela nem precisa de muitas repetições, que ela já está na memória de curto prazo e ela vai para a memória de longo prazo. As que liberaram dopamina em uma quantidade média, essa situação precisa de algumas repetições para poder ser mandada para a memória de longo prazo, para ela realmente se solidificar, né? Por exemplo, você comeu hoje, vamos supor que foi um almoço que as pessoas estão fazendo muito, né? Receitas novas, quem está em casa, descobri que a Thalita tem dons culinários. Ai, gente, até parece. E você gostou, mas é algo médio, assim, você precisa repetir para que isso vire de longo prazo, tá? Isso é para repetir alguma receita? Não, porque a tua estava muito boa. Não estou puxando o saco, é verdade. E aí, vai para de longo prazo. Só um parênteses aqui nessa. Para ir para de longo prazo e virar uma memória mesmo, né?
que a gente vai acompanhar pela vida terrena toda, a gente tem que dormir bem, tá? Essa consolidação, ela se dá durante a noite. Porque para virar uma memória de longo prazo, a gente tem que fazer um caminho neural. O que é isso? A gente tem que fazer ligações de neurônio com neurônio que não existiam. Ou seja, neurônios que não se ligavam, eles vão começar a se ligar. Vamos fazer uma analogia? É como se o nosso sistema nervoso fosse um terreno, né, com muitas árvores e mato, assim, e você abre um caminho para chegar numa casa. Naquela casa você guarda a memória. Então, houve um caminho. Esse caminho você tem que, de tempo em tempo, dar uma roçada. Senão, cresce mato e aquela memória se perde, esse caminho se perde. Isso se chama um circuito neural. É um caminho já feito, são ligações, sinapses novas. Obviamente, isso é a nossa parte física, né? É a memória física. Então, deu para entender o que seria memória? Eu não tenho como perguntar para as pessoas, eu pergunto para a Thalita. A gente recebe informação, vai para, se for relevante, para curto prazo, se a gente dormir bem, tudo, a gente vai para longo prazo, e ela tem que ser ou intensa, ou se repetir algumas vezes. É como se fosse um caminho que você ficasse roçando de tempo em tempo. A gente guardou. É óbvio que isso é a nossa parte física que tem que existir, porque eu pergunto, impulso elétrico de neurônio e sinapses, isso é pensar? Isso é memorizar? É sentir? Não, isso é um caminho necessário para uma energia percorrer. Agora, sentir, pensar, né, amar, são tudo situações sutis, são energias eletromagnéticas, vibrações. Então, a gente tem também uma memória energética. Isso é a memória que ocorre no nosso corpo físico. Agora, vamos ver o que seria memorizar nos nossos corpos energéticos, nos nossos corpos sutis. O que é memorizar? Porque, como eu disse, esse é o caminho no nosso corpo físico que tem que existir. Mas guardar uma frequência, ela é energética. Novamente, uma brincadeirinha de quem é mais antigo aqui, lembra do gravador? Tinha cassete, a gente tinha que apertar REC e play ao mesmo tempo, né? Então, gravava uma voz. É mais ou menos isso que ocorre no nosso corpo sutil, corpo vital ou corpo etérico. A gente tem uma cópia, para quem nunca ouviu nas minhas aulas, né? A gente tem uma cópia do corpo físico que nós chamamos de corpo etérico, que vitaliza todas as nossas células da vida. E nele ficam gravados as nossas memórias emocionais, né, de pensamentos, mentais, todas ficam gravadas. Por isso, muito importante aquilo que a gente vive todos os dias. Aquilo que é constante, né, que pesa mais. Será que são pensamentos positivos, construtivos, emoções positivas ou negativas? Porque a gente vai guardando tudo isso no nosso corpo etérico. Vai fazendo parte de nós. E fica lá gravado, tá? Então a gente viu agora a memória física e memória energética. Vamos passando, já entrando agora em vícios. Vícios, tem pessoas que acham que vícios, né? Inclusive médicos, assim, que mesmo com visão espiritualista, assim, acha que vício seria apenas de substâncias químicas que quando você retira teria que passar por abstinência, aquelas crises, tudo para ser considerado vício. Eu já acho que como passando pelo sistema de recompensa e toda vez que você vira escravo de uma situação e vai se deixar levar pelo desejo e instinto, eu já considero isso vício. Então, a gente pode dizer em fofocar, celular, comida, pornografia, videogames, apostas, o trabalho, compras, tudo isso que está no slide aí, entre várias outras, eu consideraria vício. Porque se você não consegue controlar, você está sendo controlado pelo desejo e pelo impulso. Quando a gente lembrar lá do slide aqui, vê se você consegue voltar bastante. Voltar? Ixi. Deixa quieto, então. Não consigo. É devagarzinho, mas eu volto. Então,
Nós temos dois lados aqui. Eu comentei que a área tegumentar ventral, o núcleo accumbens e a amígdala seria uma parte mais primitiva, comum desde os répteis, né? A parte humana é essa que está em roxo. Então, a gente divide esse circuito de recompensa, quando a gente tem algo que é muito prazeroso, que é o que nos vai fazer viciar, né? Em uma produção muito grande de dopamina. E como a gente viu, a dopamina, ela é excitatória, ou seja, a gente não se completa com ela, a gente quer mais. Tá? E se você quer mais, quem vai entrar em ação? Essa área mais primitiva. Ela tomou contato uma primeira vez, depois ela começa a gritar, eu quero mais, eu quero mais. E aí teria que entrar o quê? O nosso córtex pré-frontal falando, não, isso está exagerado. Calma. Por exemplo, já peguei um pedacinho de chocolate, tem uma barra inteira, já tá bom. Eu vivo com isso constantemente. Então ela fica gritando, eu quero, eu quero. E a parte cognitiva que tem que ser superior, que é isso que nós estamos aqui para isso, para desenvolver nosso corpo mental, né? Ela diz, não, porque é muito, tem muita gordura, tem muito açúcar. Se a gente conseguisse sempre comandar isso e substituísse isso por uma maçã, por exemplo, é óbvio que a quantidade de dopamina de uma maçã, por mais que a gente goste de maçã, é menor do que a de chocolate. Se você colocar uma bomba de chocolate, quando você está com muita fome, quando você já está um dia que está meio irritado, meio, sabe, um pouco pesado, uma bomba de chocolate e um prato de salada, não precisa nem explicar para qual que a gente vai, né? Principalmente se a gente estiver desequilibrado. A maioria, né? A maioria. Quando a gente estiver desequilibrado. Por quê? Porque essa parte primitiva, ela está se sobrepondo ao nosso corpo mental, a parte cognitiva. Então a gente não pensa, a gente vai agir por eu tenho desejo, não quero saber que é ruim, que vai fazer mal, vou lá comer. E o vício, volta lá nos outros, e o vício cai exatamente nisso. A gente fica ouvindo a emoção, ou seja, a nossa parte primitiva, o desejo, o instinto, e a razão ela vai ficar subjugada. E a gente vai agir sem conseguir pensar, vai só pelo desejo e pelo impulso, ok? Por isso que eu comentei que ele escraviza e faz refém a pessoa. Ela age por instinto. Só uma pergunta. A Viviane está perguntando se em algum momento a gente vai comentar como tirar, né, essas memórias, que pode ser dessa ou de outras vidas. Sim. Nós vamos começar primeiro, vamos comentar as de outras vidas. Quando eu falar de drogas lícitas e ilícitas, vamos falar assim. Já está pertinho. Hoje não é longa, tá? São só 2h30, não é brincadeira. Já está quase, já está na metade. Bom, o que pode levar aos vícios? Aí já com uma visão, é claro que entra em todas, né? Pode ser os vícios que eu falei aí em cima, que são comportamentais ou hábitos, tudo. E agora entrando um pouquinho mais em vícios mais físicos, né? De substâncias. Aspectos ambientais, então sociais, o grupo de amigos que essa pessoa vive. O culturais, uma pessoa, por exemplo, que nasceu na Jamaica, a chance de lá, que até a maconha, por exemplo, é utilizado de maneira religiosa, é muito maior. Educacionais, tem comportamentais, né? Na Europa, por exemplo, a gente vê que o tabagismo continua altíssimo, como era aqui no Brasil há uns anos atrás. Estados Unidos, Brasil já baixou muito, lá continua alto, mesmo sendo países com educação bem desenvolvida, né, e tecnologicamente também, não a comportar. Então, comportamentais, genética. Só que esse genético é o que a ciência descobriu, que existem alguns genes, apesar de alguns autores dizer que isso não existe. Mas por quê? Porque eu acho que está relacionado ao vibracional energético também. Então, o genético e vibracional energético são dois aspectos, ou dois fatores que propiciam ao vício, que estão relacionados. Porque os 3 primeiros, a gente pode dizer que são mais físicos, mas vamos dar uma estudadinha, vamos dar uma pensada sobre fatores vibracionais energéticos, ou seja, a parte mais sutil, não tão física. Então,
algo que poderia trazer para o vício de substâncias químicas, tá? Pode ser também, sem ser de substâncias, pode ser de hábitos também, mas memórias no nosso corpo etérico que foi muito marcante. Porque lembra que eu comentei no início da aula que cada encarnação, cada vez que a gente vem, a gente tem como se fosse um pendrive, a gente vem com um corpo etérico, porque o antigo ele se desfaz, as informações passam para os corpos da pessoa, né, para a parte espiritual da pessoa, e quando voltar para esse plano, vem com um novo corpo etérico. Só que se na vida passada foi algo muito, muito forte, esse corpo etérico pode não vir totalmente deletado, totalmente em branco. Foi tão forte algumas situações que pode restar algumas memórias. E aí pode se expressar geneticamente. Sim. Tá? Porque o corpo etérico vindo, é ele que comanda a formação das nossas células. Então pode se expressar. Ou mesmo que se não se expresse geneticamente no DNA mesmo, uma genética energética, vamos dizer, foi trazido de vidas passadas, porque tem uma memória, isso, por substâncias que foram usadas antes. No caso, o mais comum, porque como se a gente for ver cocaína, a maconha, o crack é muito recente. O álcool já vem de centenas ou milhares de anos na humanidade. Então a chance, por exemplo, do álcool ter sido usado antes, e aquilo se foi algo muito impactante, muito forte na vida dessa pessoa, que vamos supor até que ela cometeu um suicídio pelo alcoolismo, ela pode voltar com essa memória do álcool ainda. Tá? Então, uma fragilidade, uma facilidade em se viciar nessa substância química. Jogo, né? Sim, isso serve para qualquer uma. Eu estou dando do exemplo do químico porque fica um pouquinho mais fácil de compreender. Mas outra situação também energética, relacionamentos e vidas passadas. Eu acho que a gente sabe que a gente às vezes escolhe os pais porque já fomos filhos ou pais e vamos mudando. Ou assim, a gente volta querendo encontrar as pessoas que a gente já esteve junto, tá? Por afinidade, pode ser de amor, por gostar, ou pode ser por afinidade de ter passado momentos de bebedeiras, por exemplo, falando do álcool. Sabe, grupos que curtiam muito a vida, que gostaram, aquilo trouxe muito, muito prazer, de repente eles tendem a se encontrar nessa vida novamente. É uma egrégora, né? E aí são aquelas amizades que às vezes chegam perto de você e, puxa, vamos fazer tal coisa. Você sente um prazer também indo lá, bebendo socialmente no início, mas pode ser algo um pouco mais pesado, mais forte de vida passada, e os dois começam a beber novamente. A gente assiste no YouTube, né, um casal que está dando volta ao mundo num veleiro, que eles bebem todos os dias, e quando eles chegam agora eles estão no Caribe, quando eles chegam numa ilha nova, claro que eles gostam de ir numa praia deserta, tudo, mas logo eles vão para um local que tem um bar, que é para beber. Todos os dias eles estão bebendo juntos. Você vê que é um casal que se dá muito bem, eles se gostam muito. Então, assim, isso pode até depois tentar voltar, porque são prazeres, assim, imagine, você dando uma volta ao mundo, conhecendo lugares maravilhosos e com a bebida junto, isso pode se tornar uma memória muito forte. E pode ocorrer dos dois querendo se encontrar novamente trazendo isso. Vem junto, né? Vem energético, junto. No campo energético. Isso. Por último, de fator vibracional, que pode ser um fator energético também, a interação de consciências de baixa vibração. Quando a pessoa entra algum vício físico de substância química mesmo, também pode ser das outras, de emoções também, mas principalmente da física, né, de drogas, existem consciências de baixa vibração. O que seria isso? Seriam espíritos que não têm um desenvolvimento ainda maior, que ainda está preso a esses prazeres muito matéria, não consegue se desprender disso, ainda precisa de um desenvolvimento. E ele sente uma falta muito grande dessas substâncias. E como ele está no plano espiritual, ele não consegue ter contato, o prazer, porque ele não participa mais da matéria. Agora ele está numa outra dimensão, uma dimensão mais sutil. E ele quer porque precisa daquela substância. Então, pessoas que já estão entrando nisso, que têm aberturas no seu campo bioenergético, pode ser um ponto para aproximação dessas consciências e ficar no mental dessa pessoa
como se fosse induzindo essa pessoa a se iniciar ou continuar no uso de uma droga. Não é que ela vai ouvir uma pessoa, vai beber, mas ela vai ter como se fosse um pensamento, estou com desejo, eu quero mais. Por quê? Eles vão dividir esse prazer da droga. A dopamina é da pessoa, o circuito nervoso físico é da pessoa. Porém, a vibração eletromagnética que está no corpo, que vai para o corpo dessa pessoa, se divide em duas. Essa emoção. Uma parte vai para a pessoa, a outra vai para essa consciência que se nutre disso porque ainda precisa. Tá? A Carol está perguntando se perispírito é o mesmo que corpo etérico. Não é exatamente. Tem na visão kardecista, né? Uma parte sim, e o duplo etérico da visão espírita, que seria o corpo etérico. Mas como a gente fala aqui nas aulas que eu dou de energia, de fisiologia bioenergética, o corpo etérico, com a nossa visão, ele tem 4 dimensões. 2 dimensões vão estar aonde o espiritismo acredita ser o duplo etérico, as 2 mais físicas, e as 2 mais sutis, eles fazem parte do perispírito. Não é exatamente, faz parte dele. Então, tem sentido o que está vendo. Se eu estivesse falando com os termos do espiritismo, seria guardado essas memórias, né, vibracionais no perispírito, sim. Então, seria com esse termo. É interessante que aqui é aberto, não se tem um termo, né, mas ela percebeu que exatamente o processo é o mesmo, só o nome que diferenciou. Vamos para o próximo. Agora, como a gente está falando assim muito pesado, tudo, eu coloquei essa propaganda para brincar um pouquinho. Enquanto estava procurando as imagens, né, para colocar aqui na aula, eu achei essa propaganda. Olha só que interessante, por 15 cents apenas, nos anos 40, lá nos Estados Unidos, se a pessoa tivesse com uma dor de dente, era só tomar uma pastilhinha dessa, ó, bem baratinho, 15 cents. Hoje em dia ela é muito mais cara, né? De cocaína. Era cocaína. Toma um dropzinho desse, a dor de dente some, que é uma beleza. E era vendido. A Coca-Cola tinha uma quantidade de cocaína, era vendida em farmácia, né? Vamos continuar falando do álcool. Tem um médico, né, o Dr. Sérgio Lopes, ele é psiquiatra, ele trabalha com adictos por muitos anos. Ele fala que 20% das pessoas que experimentam o álcool pela primeira vez terão problemas graves na vida. Estou falando de problemas graves, aqueles que realmente perdem a família, o trabalho, perde a sua vida, né? Como ela deveria ter sido escolhida por ele sem o álcool. Esse número é maior quando entra em consideração o vício pelo álcool. Estou dizendo quem perdeu a vida. Agora, pessoas que não conseguem se desprender do álcool, esse número é maior. A gente tem um conhecido que até foi passear com a gente e comentou, ficou um pouco nervoso que a gente estava num barco, né? Poxa, mas vocês não trouxeram cerveja? Eu bebo todos os dias. Então, a pessoa bebe todos os dias, já não tem mais controle. E a gente teve que, no dia seguinte, parar num local, ele tomou fora do bar que a gente estava, porque precisava realmente. Não perdeu a vida, ele tem ainda um certo controle. Mas até quando esse controle? Porque já existe uma dependência. Outro dado, como esse Dr. Sérgio, ele trabalha há muitos anos, nas palavras dele, ele falou que nunca viu uma pessoa usuária de drogas pesadas que não tenha começado pelo álcool. Então, o álcool como primeira droga. Ele não viu ainda nenhum cliente dele que tenha começado direto na droga pesada. Sempre teve, não que tenha sido um alcoólatra, um alcoolista, mas começou utilizando o álcool. Do ponto de vista que o álcool é uma droga, lícita, mas é uma droga. Agora, os outros 2 itens aqui são dados da National Institute on Drug Abuse, que 60% a 80% dos acidentes de trânsito nos Estados Unidos, a pessoa utilizava álcool. Não é que estava embriagada, mas ele utilizava álcool.
E lá as leis são bem severas, como todos sabem, né? Alguns estados você não pode, vai no supermercado, você não pode nem ter a latinha de cerveja fechada, você tem que colocar no porta-mala, para ver como é bem severo. E mesmo assim, o índice é extremamente alto. Aqui, não sei os dados, mas deve ser bem alto também. E lá nos Estados Unidos também, né, foi feito esse teste, essa pesquisa, 25% dos suicídios ocorreram em alcoolistas. Então, vejam que, apesar de ser lícita, ela não é assim tão simplesinha. O beber socialmente, se a gente for ver para o corpo físico, principalmente, né, o vinho, por exemplo, na verdade não é o álcool. O vinho tinto, ele tem uma substância antioxidante muito forte que é potencializada com o álcool. Então, é visto que a longevidade em países que têm o hábito de tomar vinho todos os dias é maior. Aí foram pesquisar e viram que era por isso, mas não é o álcool em si, e sim a associação, a substância química que é antioxidante, que com o álcool ela foi potencializada. Então, para o corpo físico, pode até ter uma função, vamos dizer assim, benéfica, mas eu preferia tomar o suco de uva 3 vezes mais, que você vai ter o mesmo efeito antioxidante de quando tem o álcool. Agora, do ponto de vista espiritual, mesmo socialmente, existe uma interferência na vibração. É uma droga. Eu sei que é chato, que é gostoso, tudo mais, mas não deixa de ser uma alteração. Do ponto de vista espiritual, ela não tem assim um benefício, como tem no corpo físico. Ela sempre desequilibra um pouco. Claro que a gente tem mecanismos para voltar a reequilibrar. Ok, agora vamos para as drogas ilícitas. Como que funciona o vício? Como que se começa o vício? O que acontece no corpo dessa pessoa, né? No corpo físico dessa pessoa, quando se vicia em drogas mais pesadas? A primeira vez que a pessoa tem contato com uma droga mais forte, ela vai diretamente para aquele circuito de recompensa. É direto. A pessoa injeta, ou cheira, né, ou inala, ou toma, não importa qual a via de entrada, ela vai cair na corrente sanguínea. Por isso que o cheirar é muito rápido, né, que ele já vai muito rápido para a corrente sanguínea. Quando é tomado, tem que ir para o aparelho digestório, tudo. Mas todas vão para a corrente sanguínea e o primeiro ponto a afetar é aquele centro de recompensa. A liberação de dopamina, ela se dá no mínimo 200 vezes a mais. Não. Nenhum alimento, nenhuma situação vivida sequer chega aos pés dessa quantidade de dopamina liberada. Então, o prazer é uma sensação que nunca foi sentida na vida. Tá? É uma sensação de bem-estar, de prazer, de poder, que é muito intensa e muito boa. Aí o problema de quando a gente for educar os filhos para isso, não dizer que ela é ruim do início. A gente tem que falar que ela é ruim porque o que ela vai trazer é péssimo e que essa sensação logo se perde. Essa sensação que é muito boa a primeira vez vai ficar muito ruim. Por que isso? Porque imagine, se você fala que é ruim, o jovem vai, experimenta pela primeira vez, ele vê que aquilo é maravilhoso, ele vai falar, nossa, meu pai estava errado, eu vou continuar nisso. Se você explicar que a sensação que ele vai ter é algo artificial, que vai acabar logo e vai trazer problemas, né, que você vai passar, ele pode liberar aquele centro primitivo, não vai mais comandar o centro mental, ele pode pensar, lembrar de tudo que foi passado e conseguir se sobrepor à emoção. Ou seja, aquele centro mais primitivo novo não vai se sobrepor à razão. Né? Então, é uma chance de conseguir sair falando a verdade. Porque a quantidade de dopamina é tão grande, que o prazer é imenso. Aí a pessoa toma uma segunda vez. Esse prazer é um pouquinho menor, porque é tão grande a liberação de dopamina e o nosso corpo não foi feito para receber uma quantidade tão grande de dopamina, para produzir, né, essa quantidade, e os receptores
se ligarem a tanta dopamina. Quando o nosso corpo chega nessa situação, ele fala, nossa, é muito. Eu preciso me adaptar. Como que ele precisa se adaptar? Diminuindo os receptores. Sabe, essa recepção da dopamina vai ser menor. O que vai acarretar nisso? Uma terceira vez, ele não vai atingir mais essa sensação de prazer, porque houve uma adaptação dos receptores celulares, né? Receptores são proteínas que estão na membrana das células, dos neurônios, que vão receber essa dopamina, eles se fecham e só alguns ficam funcionando. Então, o prazer ele é menor numa terceira. O que a pessoa vai fazer? Aumentar a dose. Aumentando a dose, vai haver uma adaptação ainda maior. Como eu falei, o nosso corpo fala, nossa, tem algo errado, tenho que me adaptar. Vai chegar um ponto que o prazer vai diminuindo, até ele ter pouco prazer. Vai ter, mas não é. É de longe aquilo que foi atingido na primeira vez. Nesse estágio, a pessoa começa já a tomar droga, não é mais para ter aquele prazer absoluto, maravilhoso que ela teve. Não. É para se manter normal. Simplesmente para ficar um pouquinho, ter um pouco de prazer e se manter normal. Normal por quê? Porque quando essa droga não está mais presente, ocorre dor muito forte no corpo, tetanias, tremores, né? Náusea. Então, é uma situação muito, muito desagradável. Aí ele já começa a tomar simplesmente para ficar normal. É o que a gente conhece como a crise de abstinência. Aí, nesse caso, normalmente, quando se vai, esse ou outros casos, quando já tem um vício já bem estabelecido, vai para o tratamento, né? O que o tratamento físico faz? Ele vai apresentar outras drogas. Por exemplo, no caso da maconha, né? A fluoxetina, ele é um antidepressivo. O topiromato, que é dado na cocaína, ele é um anticonvulsionante. Do crack, a risperidona é para distúrbios psicóticos. Mas falando assim de maneira geral dessas substâncias, todas elas têm em comum. Traz um certo bem-estar, é como se você trocasse de droga. Porque existe também uma linha de tratamento que é ficar usando a própria droga e tentando diminuir gradativamente. Ela não é muito aceita por todos. Esse outro tipo é mais aceito. Você dá uma outra droga para o corpo começar a prestar atenção mais naquilo, né? Ter um desejo de bem-estar dessas daí, e aí você vai diminuindo essa quantidade, e ele vai esquecendo um pouco da outra. Vai diminuindo, porque aquilo vai trazendo ou prazer, ou pelo menos uma sensação de normalidade, não tem mais as dores, os tremores, e depois você vai desmamando. Aí o médico vai desmamando, vai diminuindo a concentração, até não precisar mais. Agora a pergunta, será que isso é suficiente? Do ponto de vista físico, sim, mas nós não somos apenas um corpo físico. Tem a parte energética. Então, por isso que os casos de volta ao vício é muito grande. A gente precisa enxergar a pessoa como um ser multidimensional, né? Temos outros corpos. A nossa parte espiritual tem que ser tratada também. E para o tratamento complementar, né? Os terapeutas que estão assistindo, eles têm que entrar. Senão, a chance de retorno é muito grande. Agora, para esses terapeutas, né, existem 3 obstáculos que são bem grandes, que têm que ser vencidos para poder entrar por exemplo, a Thalita vai falar dos florais que são utilizados, mas a gente tem 3 pedras no caminho para o terapeuta que são bem fortes. Por exemplo, a primeira, a pessoa tem que ter o desejo de se curar. Aliás, isso não é só para vícios, né? Para qualquer tratamento de doença utilizando uma terapia complementar, isso tem que estar, ou complementar ou não, né? Ou alopática também, ela tem que ter o desejo de se curar. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que ela vai no consultório, quando ela está subindo os 3 últimos degraus, ela já tem que falar alguma coisa relacionada à dor, à doença, para depois me cumprimentar. Então sempre, ai que dor no quadril, ai que dor nas costas, ai que gripe forte. Quer dizer, se a gente perceber essa pessoa, a chance dela querer se curar é muito pequena, porque
Se ela tem prazer em se sentir doente, então é porque ela não quer se curar. Então é difícil isso. Tem que fazer um trabalho, mostrar para esta pessoa que o caminho da luz, da cura é importante. Então é um obstáculo difícil de se passar. Outro, pensamentos recorrentes. No vício, a pessoa vai ter normalmente pensamentos e emoções de baixa vibração. Tá? Independente seja vício de substância química ou não, os pensamentos, as emoções são de baixa vibração. Esses pensamentos e vibrações, quando a gente pensou, veio aqui a energia do nosso corpo mental, passou pelos neurônios do córtex pré-frontal e a gente formou um pensamento, a partir do momento que a gente teve consciência daquele pensamento, a gente emite essas ondas eletromagnéticas que se materializam, vamos dizer assim, o nosso campo bioenergético, né, a nossa aura, ela vai receber aquela energia. E se ela for desequilibrante, a gente vai formar como se fosse um miasma, tá? Uma energia densa. E aí, essa frequência, ela fica rodando nesse miasma. E ela volta constantemente a passar pelo córtex pré-frontal dessa pessoa. Então, são os pensamentos recorrentes. Sabe, algo ruim, ou falar mal, ou emoções também recorrentes. Pensar mal, ter raiva de uma pessoa, aquilo fica, o nome já diz, recorrente, passando várias vezes. A gente pode chamar isso de auto-obsessão. Tá? A própria pessoa está gerando um circuito que fica rodando lá. Então, esse também é um obstáculo difícil que tem que ser passado para a cura, né? Que o terapeuta tem que prestar atenção. E o terceiro caso de obstáculo são as consciências de baixa vibração. Como a gente falou agora há pouco, se a pessoa está num vício, principalmente aqueles químicos, ele tem o desejo disso. Então, ele quer ficar perto. E como que a gente eliminaria essa união? Fazendo com que essa pessoa se equilibrasse emocionalmente, mentalmente, porque ela teria uma proteção do seu corpo, do seu campo bioenergético, que não deixaria ocorrer essa influência. Tá? Então, é um outro obstáculo a ser vencido, um pouquinho difícil para se conseguir. Oi. Posso te fazer uma pergunta? Porque assim, a Daniela, ela tem um vício ela toma muito remédio para dormir. Ela é dependente de remédios para dormir. Ela até me autorizou comentar o caso dela. O que a gente poderia assim falar para ela? É aquilo do desmame que você falou? Sim, eu desmamaria com melatonina exógena mesmo, juntamente com o floral bom sono para regular o chakra coronário, diminuindo as doses dela e utilizando a melatonina e o bom sono. Tá. Porque cortar de vez pode conseguir, claro que pode, mas como já tem algo físico, todo esse sistema que eu falei que já é físico de dopamina, ele é difícil, mas é uma possibilidade. E depois pode até se tirar a melatonina exógena, ou seja, artificial, né, química, e ficar com o bom sono. Só que tem junto com isso algumas, que nós vamos falar agora daqui dois slides, algo para se refletir, que ajuda muito. Junto com isso, a gente tem também que ter um esforço, que nós vamos comentar sobre isso. Então, só para... eu mudei aqui porque eu já vou falar, mas assim, Tá. Daniela, você nunca, quando você está com, por exemplo, o vício em algum remédio, você não corta de vez. Isso a gente explica muito. Então, na verdade... Não, tem pessoas que conseguem, mas assim, é um número pequeno, né? Mas o ideal é você... eu não sei se você tem um médico, né, te prescrevendo isso. Isso tem que ter acompanhamento médico se ele te prescreve. Agora, se você toma sozinha, né? Então, o que você vai fazer? Você vai entrar com a terapia floral e você pode entrar com a melatonina que o Valdemar comentou. E aí você vai reduzindo as doses da alopatia devagar e vai mantendo as outras. Mas você começa tomando tudo junto e vai reduzindo. Para quê? Para você, em algum momento, você já não precisar mais dessa parte da alopatia e aí reduz depois a melatonina e depois vai mantendo com o floral, que é uma fórmula pronta, bom sono, que ela é concentrada e ela ajuda muita gente hoje em dia.
tá? Principalmente a desmamar, né? A E gente não precisa ter preocupação com a melatonina, porque já tem muitos estudos que ela é benéfica para uma série de coisas. Ela não tem... Algumas pessoas, claro, tem lá também laboratórios por trás, porque isso imagina a indústria de dinheiro que tem por trás, que tentam falar mal. Não estou defendendo aqui estou defendendo a nossa endógena, mas quando não se tem ainda a possibilidade de ter a nossa, essa outra, ela traz bem, mas muito, muito menos efeitos colaterais, quase que inexistentes, comparado com drogas para dormir. Então não precisa ter medo de tomá-la, que qualquer coisa, eu vou passar boa. meu e-mail aqui, a gente pode trocar uma figurinha, tá bom? Então vamos lá, no tratamento vibracional pelos florais de Saint-Germain, a gente tem algumas essências que podem ajudar nesse processo, que o Valdemar comentou. Desejo de se curar. Que essências que vão trazer esse despertar, desejo de se curar? A essência melissa, ela traz, a melissa, ela, além dela ser um ansiolítico natural como planta, ela traz o desejo de ser, a vontade de ser melhor, de eu me melhorar, eu quero, sabe, mudar. Então, melissa traz isso. E Saint-Germain é a volta do filho pródigo. É aquele que andou lá embaixo no Vale das Sombras e ele, de repente, ele vem para a luz e ele vai para a luz, sabe? Então, esse desejo de me curar são duas essências que trazem com muita força essa vontade. Não, agora, sabe, eu vou encarar esse processo. Se a pessoa, em cima desse vício, ela tem pensamentos recorrentes, são 3 essências que ajudam nesse processo. Mirtos, que é aquele mental que fica preso em um assunto. O cidreira, que é para você ter o controle sobre os próprios pensamentos. E o coronário, que ele vem trazer um equilíbrio no próprio chakra coronário, tá? E ele é também para quê? Para manias, né? Para quem tem mania de alguma coisa. Então, são 3 essências que trabalham muito bem aqui no chakra coronário e nessa questão dos pensamentos recorrentes. Eu vou falar de vários florais aqui, vocês podem juntar em um frasco e solicitar a manipulação em uma farmácia homeopática, tá? Toda manipulação ela é universal, as farmácias homeopáticas sabem como manipular e se toma 4 gotas 4 vezes ao dia ou 8 gotas 2 vezes ao dia, tá? E caso a pessoa, você sinta que aquela pessoa que ela está com vício, ela está sofrendo, né, forças exógenas, forças de baixa vibração, você pode trabalhar a pessoa com a fórmula da proteção. É uma fórmula concentrada, ela está pronta. Então, como tomar essa fórmula que já está pronta? Você não vai solicitar manipulação dessa, ela está pronta. Você vai pôr 2 gotas em um pouquinho de água e tomar 1 vez ao dia. Na necessidade, pode tomar 2 vezes ao dia. Eu acabei incluindo a fórmula detox aqui, porque a fórmula detox, ela é excelente para quê? Para as pessoas que ela tem um vício, uma mania, algo que ela sente que está se prejudicando com isso. O detox, ele vem trabalhar o despertar da consciência de tudo que é tóxico na minha vida. Isso pode ser relacionamentos tóxicos, atitudes e comportamentos tóxicos, né? O que é tóxico? Alimentação errada. Então, o detox, ele vem trazer essa força interna para eu começar a perceber as minhas escolhas. Se são escolhas que me levam para a luz ou se são escolhas que me afastam da luz. Então, o detox, ele é para isso, ele traz essa consciência. É uma fórmula excelente. E também, 2 gotas em um pouco de água, 1 vez ao dia, tá? Vamos lá. Bom, nossa parte para sair do vício. Por último, a gente falou de drogas ilícitas, tudo, mas relembrando, a gente está falando de vícios em geral, né? Hábitos. Aliás, esse título aí, nossa parte, que nós vamos falar agora, para sair do vício, ou a gente pode falar para sair do tóxico, que a Thalita falou agora, que não é apenas a substância, né, tóxica, ou a gente pode falar que esses 4 itens seria a nossa parte para evoluir, para melhorar, né? O que a gente tem que fazer? Porque muita gente fala assim, eu quero melhorar. Só que pensa, eu vou tomar um remédio, não vou fazer nada e vou melhorar. Eu estou falando de algo mais amplo, né? Não de uma doença física só. Melhorar de uma maneira mais ampla. Como se fosse aquilo colar na escola, sabe? Eu quero passar de ano, mas precisa estudar, precisa de um esforço.
Ah, então fazer uma colinha. Se tomar um remédio é como se fosse tomar uma colinha. Não, não é assim. Para melhorar, a gente sempre tem que mudar, né? Então, mudar requer esforço. E isso nem sempre é querido, é desejado, por causa desse esforço. Então, primeiro, precisamos mudar. Segundo, conjugar o esforço dessa mudança, a boa vontade e a perseverança. Porque alcançar algo não é fácil, ele precisa de trabalho, precisa de esforço, né? Dedicação. Alcançado esse esforço, ou seja, se for sair do vício, ou se for... eu uso isso daí, por exemplo, para tentar... Eu me irritava muito no trânsito, estou fazendo esse trabalho aí para isso. Conjugar o esforço, a boa vontade e a perseverança. Depois de alcançado isso, a estabilização dessa mudança. Então, orar e vigiar, sabe? Permanecer, tentar se manter naquilo, porque é muito fácil voltar. Eu estou falando no caso aí de ficar nervoso no trânsito, me seguro, mas de repente uma pessoa faz uma cortada muito, muito forte, a chance de voltar, como eu voltei já várias vezes, mas vou melhorar ainda, é muito grande. Então, estabilizar na mudança. E, por último, o não retroceder. Se a gente estiver falando agora do vício mesmo, de substância química, ou de outro vício que fez aquele... eu comentei, quando a gente memoriza algo que foi muito forte no nosso sistema de recompensa e fez um caminho neural, lembra que eu dei o exemplo de uma estrada que foi cortada? A gente já tem aquele caminho. Quando a gente utilizou já dessas 3 etapas para sair desse vício, pode até crescer um mato nessa estrada, mas ela ainda vai estar lá. As árvores do lado estão lá, existe um caminho, só que não dá para enxergar porque ele está com um matinho. A facilidade de voltar a utilizar aquele caminho, esse circuito neural e voltar a uma droga é muito fácil. Basta tomar mais uma vez, basta enfraquecer. Então, o não retroceder, alcançado, depois de mudar, de ter o esforço, a perseverança, estabilizar, não retroceder, porque voltar é muito mais fácil do que iniciar, né? E, além disso, as consciências de baixa vibração estão à prontidão. Uma pessoa, no caso de vício de substância química, é muito fácil. A primeira deslizada é fácil de tentar intervir no seu campo mental. A gente fala do vício assim, e pensando, né, que é algo péssimo, péssimo. Claro, não é bom estar com ele. Mas passar por ele, a gente consegue trazer o que é de bom. Trazer o ensinamento e jogar o restante para fora, né? Porque eu acho que todo mundo, acho não, existe na Bíblia tudo, nós somos o que? A semelhança de Deus. Então nós temos dentro de nós, a semelhança não é esse corpo físico, é aquela centelha divina, é aquela, como é que se fala? Perfeição que existe dentro de cada ser humano. Por pior que ele seja, existe aquela centelha de perfeição que é a nossa parte divina. Se é a semelhança do Criador, é óbvio que é perfeito, né? Então nós somos seres imperfeitos, mas que tem um germe, tem uma semente de perfeição dentro, né? E a gente falou tanto aqui de consciências de baixa vibração, de uma parte assim mais escura, só que a gente tem que lembrar que, além do nosso livre-arbítrio, a gente tem também umas ajudas externas. A gente tem à nossa disposição aqui para nos ajudar seres de espíritos de luz extremas, que são os mestres, né? E também o mestre dos mestres do nosso planeta, né? Um espírito de grandiosidade estelar, que é quem nos ama muito, muito, que é Jesus. Então, tem como ter essa ajuda. A gente tem o nosso desejo e ter ajuda desse lado, né? Não existe só o outro, aliás, é o que menos importa. Então, eu acho que da minha parte terminou, Tatinha. Não, falta será? O seu, né? Calma. Da minha sim, falta o seu falar dos florais. Calma, espera. Não, é que tem tanta explicação pergunta. Gente, tem algumas perguntas aqui no chat que eu já entro nelas, tá? Que então vou responder em vez de ficar digitando. Mas deixa eu então continuar aqui, ó. Então, para melhorar, né, a gente precisa mudar. Que essências que trazem também isso de mudar? Mudar os hábitos,
me conectar com a sincronicidade cósmica, fazer limpezas. São 2 essências, poaia rosa e flor branca. Elas são excelentes para isso, quando eu preciso implementar novos hábitos. Excelentes, tá? Elas estão dentro da fórmula detox, só para vocês saberem, a fórmula detox ela é bem poderosa. Para esse conjugar o esforço que o Valdemar falou, a boa vontade, a perseverança, o que é isso? É que quando eu me proponho, né, a sair do vício, eu vou ser perseverante, eu vou ser mais forte que a minha melhor desculpa. Isso é Sergipe e Melissa, tá? O Sergipe, ele traz essa perseverança, eu vou até o fim, eu me proponho a isso e vou. Então, Sergipe com Melissa trazem essa força interna. Para a estabilização da mudança, que é aquele eterno orai e vigiai, o que eu estou utilizando aqui nessa composição? Eu tenho a ameixa que faz a limpeza dessa vibração do químico em mim, tá? Então, a ameixa, ele é de limpeza, o algodão, ele é de limpeza, mas o algodão, junto com a arnica silvestre, ele vem fechar o nosso campo bioenergético, não deixar aquelas aberturas que facilita essa entrada, sabe? Desses ruídos externos. Então, eu fecho meu campo e a arnica silvestre junto com o ipê roxo, são super potentes essas 4 essências aqui do estabilização da mudança. A arnica silvestre com o ipê roxo é um ancoramento do eu, é o meu eu acima de tudo, né? É aquela parte do mental acima do desejo, eu tenho controle, né? Então, são essências assim bem potentes. E esse não retroceder, que o Valdemar falou, que é muito fácil a gente dar esse passo para trás, né? Então, a gente tem o amídalos. O amídalos é uma essência que ela vem trabalhar o quê? O controle dos desejos, né? Então, eu ser mais forte que o meu desejo mesmo. A alcachofra, ele traz uma nova ordem. Além dele também ser uma essência de limpeza, ele vem trazer uma nova ordem dentro de mim. Então, é um novo caminho, né? O Saint Germain, ele traz lucidez, traz paz, é aquilo, daquele que foi até o Vale das Sombras, a volta do filho pródigo, né? Então, eu não vou retroceder, eu vou ficar na lucidez, na paz, eu vou me manter no meu eu sou. E o Allium, que ele vem trabalhar um pouco dessas forças, ele é uma essência de proteção, tá? O Allium, ele é especificamente para isso. E só que eu não posso esquecer que, às vezes, as causas, né? Por que eu estou entrando nesse processo do vício, da droga? Então, a gente tem muitas vezes de passado lá atrás, crenças culturais, de eu escutar alguma coisa que meu pai ou que minha mãe falavam, que eu nunca vou ser boa o bastante, né? Algo que gera uma perturbação em mim, que fica ressoando aqui dentro. Então, se eu preciso fazer essas limpezas de passado, eu tenho uma pequena junção aí, ó, rosa-rosa, que trabalha o perdão, perdoar, né? Perdoar, entender, tentar com a minha consciência perceber que eles fizeram o que dava para ser feito. Então, não tenho que ficar jogando na cara de ninguém, né? Eu tenho com a minha consciência, seguir o meu caminho agora. O que eu tenho nas mãos, então pegar a minha vida nas minhas próprias mãos e seguir, sem ficar remoendo esse passado, né? Gerânio traz a consciência para aqui agora. Embaúba limpa essas mágoas, né? Aquele coração partido, não, né? Eu aqui inteira. Lauros Nobilis vem limpar isso muito de crença religiosa, cultural, né? Isso que também me permeou na minha biografia de vida. E boa deusa que muitas vezes a gente leva uma rasteira na vida e não se levanta mais e acaba indo para as drogas. Então, assim, ele é bem estrutural essa composição. Então, todos esses florais, vocês vão vendo como que vocês vão trabalhar nessa composição. Não vão juntar tudo, né? Porque são muitos. Mas, assim, quais são os principais pontos, né? Que o vício ali tá pegando. Fala. E no passado, você fala assim, de infância, né? Isso. Baixa autoestima é um dos principais para os jovens e numa infância que teve uma dificuldade de, como é que se fala? De limites. Falta de limite, ó, vou entrar aqui, ó. Então, baixa autoestima, se a pessoa tem baixa estima mesmo, ó. Vitória com helicone e aloe, porque às vezes a pessoa não tem autenticidade, ela passa a vida tentando ser aceita, fazendo as coisas para os outros, esquecendo de si mesma, né? Às vezes entra nas drogas para mostrar poder, né? Mostrar para os amigos, eu posso. Então, assim, Vitória, helicone e aloe traz essa autenticidade. Se preciso colocar um ponto final em qualquer coisa, né? Num relacionamento, num vício, Curculium traz essa força também.
ele é para impor limites, ele traz a força de imposição de limites, tá? Por Cúligo. E a saciedade eu gosto de usar muito doces, principalmente para quem tem compulsão alimentar. Então, o Dulces, ele entra porque ele traz uma saciedade, inclusive no nível espiritual. E ele é excelente para quem está estagnado na jornada espiritual. O Dulces, ele é de uma planta que chama Ovena dulcis. Os monges tibetanos mascam muito essa aveia, né, aveia doce, quando eles estão no retiro espiritual. Então, o Dulces traz essa saciedade. Esse estagnado é só no espiritual, porque um outro fator... Na vida também. Ah, tá, porque um outro fator em jovens são pessoas que não conseguem realizar. Ah, então. Opa! Ai, gente, passei tudo. Peraí. Não, eu vou abrir aqui o chat. Realizar as coisas na vida, sabe? Isso, uma profissão, então, ou tá na estagnada. escola. Não então, é só espiritual. Não, pode usar, porque assim, o Dulces, ele é como se ele viesse trazer assim algo de, não, tá tudo bem, sabe? Segue. Eu vou abrir aqui o chat, porque a gente tem algumas perguntas assim bem interessantes que eu estava vendo. Não, a timidez, Gisele, é outra essência, seria o mimosinha, tá? Deixa eu ver. A Maria Tereza tá aqui. Beijo, Maria Tereza. Maria Tereza, a gente desenvolveu o tarô dos florais de Saint Germain. E ela tá falando que amanhã começa o desafio 2020 com a boa deusa. Olá. É uma carta exatamente da renovação. Boa deusa é exatamente isso, para deixar o passado e as crenças para trás. Obrigada, Maria Tereza, por citar aqui. Espera aí só um pouquinho. Estão perguntando um pouco da melatonina, se compra de 10 miligramas, 5 miligramas, 3 miligramas. Isso daí teria que fazer o tal da tentativa, que a gente falou no início, tentativa e erro. Tem gente que fala muito mal, falando, 5 é muito, de 10 é muito. Mas a gente não sabe a dificuldade, né, que está precisando para equilibrar o sono dessa pessoa. Então, tem pessoas que se dão bem com 10. Como que a gente vai perceber? Se não tiver um sono profundo, que chega a ter pesadelos, vamos dizer assim. Tendo só um sono profundo, acordando bem, né, sem ter tido esses pesadelos, quer dizer que você não ficou muito em sono REM e não teve uma vibração ruim desse medicamento. Então, a gente vai ter que experimentar. Eu, quando passo alguma coisa que me incomoda muito, que eu sei que eu vou ter dificuldade para dormir, eu uso a de 10. Tá? E durmo, eu falo que é pílula da felicidade também. Que exagero! Porque no outro dia, em vez de se você teve algo que te desestabilizou, você sabe que pode ter um sono. No outro dia você parece que não aconteceu nada. Teve um equilíbrio. Porque tem umas aulas, na aula do Valdemar, quando ele fala dos remédios para dormir, é uma paralisia energética que você passa, tá? Né, bem sério. Sim, quando nós estamos aqui, a função aqui, o intuito é evoluir, né? E quando a gente toma esse medicamento para dormir, a gente fica parado, a gente perde esse tempo da vida terrena aqui de evolução, porque a gente fica anestesiado. Você não pode nem fazer, que durante o sono também, por isso que não pode ser também uma dose alta, por isso que eu falei, é individual. A dose alta da melatonina, ela atrapalha as nossas viagens astrais, que a gente também aprende com isso, também precisa disso daí. E quando se está sob efeito, né, desses medicamentos mais pesados, a gente está estagnado. Só que, infelizmente, tem que passar por eles quando o problema já é bem físico, né? Vai ter que tomar juntamente com uma terapia complementar. E estão me perguntando se o detox ele é para quem está fazendo quimioterapia. Sim, o detox ele é uma composição também de limpezas, porque ele tem os principais florais de limpezas, o maçã, o flor branco, o algodão. Você pode utilizar para fazer limpezas mesmo dessa vibração do excesso de toxicidades que às vezes a gente tem. Excesso de computador, excesso de influência eletromagnética, o detox ajuda a limpar, tá? Então, é isso, gente. Deixa eu ver aqui, nós terminamos, agradecemos a presença de vocês, mais uma... É uma delícia, eu falo que é uma delícia, né? Fazer, porque vocês
são muito curiosos, têm muitas dúvidas, muitas perguntas. Deixa eu ver aqui, a gente tem perguntas aqui. Quem tiver dúvidas, pode passar o e-mail para mim. Quem quiser entrar no grupo de WhatsApp, pode me passar um WhatsApp que eu coloquei aqui no chat, ou me pedir por e-mail, tá? A pergunta da Luciana, totalmente. Quando uma pessoa não se sente pertencer a um lugar, por exemplo, o uso de vício não é? Para se enturmar? Isso, quando a pessoa não se sente pertencer ao grupo, ela pode usar o vício para se enturmar, porque ela, eu vou fazer parte desse grupo, então eu vou ter que fumar uma maconha, eu vou ter que usar cocaína. Aquele aspecto ambiental, social, né? Ela quer se pertencer àquele grupo então, social. Só que, na verdade, o que está por trás? Essa desconexão, ela não se sente pertencer àquela família, às vezes. Então, aí é uma outra questão a se trabalhar por trás. Aí entra o sorgo, que entra o vazio interno, a própria fórmula Leucanta, que vem trabalhar, né? Pessoas que passaram por lares desarmônicos, né? Nossa, ou mesmo ela não se sentir pertence ao grupo familiar, né? É multifatorial, por isso que eu coloquei lá aspectos ambientais, sociais, não fui colocando um a um, porque assim, são tantas as possibilidades que não dá nem para enumerar, né? A gente coloquei em grupos assim, porque realmente as possibilidades são muitas. Então, a Luciana está perguntando se a fórmula detox ajuda para quem está tentando largar um remédio antidepressivo. Então, o detox, ele vem trazer uma percepção de tudo que é tóxico na vida. Então, se você tem essa vontade interna de largar algum remédio, largar algum vício, então, ele vem te trazer essa força de que você olhar para ele e falar, não quero mais isso, né? Só que, é claro, se você está tomando um antidepressivo, faça isso com acompanhamento médico, né? Nos florais de Saint Germain. A gente até ouviu isso do Greco uma vez, uma frase bonita, que o floral ele abre a janela da personalidade para a entrada da luz da alma. Ou seja, você tem um salto quântico para perceber que aquilo não está te fazendo bem. Porque é aquilo do querer mudar, né? Você tem que chegar na conclusão que aquilo é sentir realmente aquilo. E o floral não faz isso. Ele ajuda você a enxergar aquilo. Okay, e depois também na memória, né? Para quem não viu ainda do discurso de fisiologia bioenergética que eu costumo dar, ele também atua que está relacionado a hoje ao tema de hoje. Eu falei que em memória a gente sempre guarda no corpo etérico. Então, vibrações negativas, pensamentos, tudo que ficou guardado, ele tem a frequência antagônica àquilo. Ele consegue neutralizar aquilo que ficou guardado muito. Então, aquele efeito, pelo menos negativo, ele fica desligado, acaba. É uma outra maneira dele atuar também. Ok. É isso. Terminamos. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Uma boa noite para vocês Bom e fim até de semana. um próximo webinar, né? Seguimos. Um beijo. Beijo. Excelente fim de semana. Tchau.